O ar denso pairava sobre o Morro do Alemão, impregnado com o cheiro acre da pólvora e a memória fantasmagórica da recente operação. Não era apenas o odor persistente que se agarrava às paredes e ruelas, mas um espectro de medo e desconfiança que pairava sobre cada morador, espreitando nas sombras dos becos estreitos e nos olhares esquivos. A comunidade, outrora vibrante com a energia pulsante da vida, agora respirava em suspiros contidos, como um animal ferido lambendo suas chagas. Entre os escombros e a poeira, erguia-se teimosamente um barraco, ou melhor, o que restava dele, um esqueleto de tijolos desfigurados, a testemunha silenciosa da violência que irrompera, ceifando vidas e sonhos. Ali, no epicentro da destruição, uma mulher, Ana, lutava contra a maré da desesperança. Mãe solteira, rosto marcado pela labuta e olhos que carregavam a profundidade de um oceano de sofrimento, ela personificava a resiliência da favela. Cada dia era uma batalha árdua, uma luta incessante contra a adversidade. Com mãos calejadas moldava tijolos um a um, como se estivesse reconstruindo não apenas o seu lar, mas a sua própria alma. O sol causticante castigava sua pele, o suor escorria pelo rosto, mas ela não se rendia. A cada tijolo assentado, depositava uma dose extra de esperança, a crença inabalável de que um futuro melhor era possível. O barraco renascido não era apenas uma estrutura física, mas um símbolo poderoso da capacidade humana de superar a dor e a tragédia. Era a materialização da força interior que residia em cada morador do Morro do Alemão. A prova de que, mesmo nas condições mais adversas, a vida persistia, florescendo entre as rachaduras do asfalto e a poeira dos escombros. No entanto, por trás do sorriso tímido e da determinação inabalável de Ana, escondia-se um segredo sombrio, uma verdade avassaladora que ameaçava desmoronar a frágil estrutura de sua esperança. Durante o caos da operação, ela fora testemunha de eventos perturbadores, atrocidades que desafiavam a compreensão humana. A linha tênue entre vítima e espectadora se desfizera, deixando-a presa em um labirinto de culpa e medo. A reconstrução física do barraco era apenas o prelúdio de uma jornada muito mais complexa e dolorosa. A reconstrução de sua própria identidade, a reconciliação com o passado traumático e a busca por justiça em um sistema que parecia surdo aos gritos dos marginalizados. A cada passo hesitante de volta ao lar, Ana carregava consigo o peso do silêncio, a angústia de uma denúncia silenciosa que ecoava nos becos da favela. A câmera, testemunha imparcial de sua saga, capturava cada detalhe, o olhar fixo na esperança, a cicatriz que cruzava sua face como um mapa de dor, o tremor sutil em suas mãos enquanto assentava o último tijolo. Através de sua voz embargada, o espectador era transportado para o epicentro do confronto, sentindo na pele o calor da batalha, o cheiro da morte e a vertigem da injustiça. O que Ana testemunhou, o que ela enfrentou durante o caos, não era apenas uma história de violência e sofrimento, mas um retrato visceral da realidade vivida em tantas outras favelas do Brasil. Era a voz silenciada de uma comunidade esquecida, um grito de socorro que clamava por justiça e compaixão. O barraco, antes sinônimo de destruição, agora ressurge como um farol de esperança, iluminando um futuro onde a voz dos marginalizados finalmente será ouvida e a verdade, por mais dolorosa que seja, será revelada. A jornada de Ana era a jornada de todos aqueles que lutavam por dignidade e justiça em um mundo marcado pela desigualdade e pela violência. A poeira da demolição assentava lentamente, mas a poeira da dúvida, essa, pairava implacavelmente sobre Ana. A reconstrução do barraco, embora um ato de resistência visceral, era paradoxalmente um constante lembrete do horror que ali se desenrolara.
A cada tábua pregada, a cada telha assentada, as imagens daquela noite fatídica ressuscitavam em sua mente como espectros famintos por vingança. Contudo, a reconstrução não era apenas sobre erguer paredes. Era sobre reconstruir a fé na humanidade, fé essa que fora brutalmente abalada. A solidariedade que emanava de alguns vizinhos, que mesmo em meio à sua própria miséria, se dispunham a ajudar, era um raio de esperança em meio à escuridão. A união faz a força, dizia o ditado. E Ana sentia a veracidade dessas palavras em cada gesto de apoio, em cada sorriso de incentivo. Apesar disso, a sombra do medo persistia. O medo de que a violência pudesse retornar, de que o silêncio imposto pela brutalidade pudesse sufocar a busca por justiça. Ana sabia que a denúncia do que testemunhara a colocaria em perigo, não apenas a ela, mas também a sua família. A escolha entre a segurança e a verdade era um fardo pesado demais para suportar sozinha. Agora, imagine a complexidade moral que a assola. Não se tratava apenas de delatar os perpetradores, mas de desafiar um sistema que parecia conivente com a violência. Um sistema onde os justiceiros muitas vezes vestiam a farda da lei. A quem recorrer, então? Em quem confiar? Em contrapartida, a resiliência da comunidade se manifestava de formas sutis, porém poderosas. Um grafite colorido que surgia em um muro anti-cinzento. Uma roda de samba que ecoava pelos becos, desafiando o silêncio imposto. Eram atos de resistência cultural, a reafirmação da identidade e da esperança em meio ao caos. Ademais, a experiência de Ana a transformara. A fragilidade aparente de uma mãe solteira revelava uma força interior inabalável. Ela não era mais apenas uma vítima, mas uma voz em potencial, um símbolo da luta por justiça e dignidade. A reconstrução do barraco era, portanto, um prenúncio da reconstrução de sua própria identidade, da sua própria voz. No entanto, a jornada estava apenas começando. Os obstáculos eram inúmeros, as ameaças constantes, mas Ana sabia que não estava sozinha. A solidariedade da comunidade, a força da sua própria fé e a esperança de um futuro melhor eram os pilares que a sustentavam. A verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser dita. O silêncio, afinal, era o maior cúmplice da injustiça. Apesar da esperança que a união comunitária injetava em seu espírito, a verdade é que Ana se sentia cada vez mais ilhada. Não era apenas o medo da retaliação que a assombrava, mas a crescente percepção de que a justiça, no contexto do morro, operava sob uma lógica própria, distante dos tribunais e das leis escritas. A lei do silêncio, imposta pelo poder paralelo, era mais forte que qualquer código penal. Contudo, a semente da dúvida já havia sido plantada. Se antes Ana se conformava com a resignação imposta pelas circunstâncias, agora a lembrança dos rostos das vítimas a impedia de permanecer em silêncio. A imagem de Dona Maria, vizinha idosa morta durante o fogo cruzado, a assombrava em seus sonhos. O olhar perdido de Carlinhos, o menino que brincava na rua e foi atingido por uma bala perdida, ecoava em seus ouvidos. Ora, ponderemos sobre a complexidade de se rebelar contra um sistema que te marginaliza e, ao mesmo tempo, te oferece uma falsa sensação de proteção. O crime organizado, paradoxalmente, preenchia o vácuo deixado pelo Estado, oferecendo segurança, emprego e até mesmo um senso de pertencimento àqueles que eram excluídos da sociedade. Que preço, no entanto, essa proteção cobrava? Ademais, a busca por justiça não se restringia apenas à punição dos culpados. Envolvia também a luta por melhores condições de vida, por acesso à educação, à saúde, ao saneamento básico. Envolvia a construção de um futuro onde os jovens do morro tivessem oportunidades reais e não fossem fadados a seguir o caminho da criminalidade. Em contrapartida,
A mídia, ao invés de dar voz à comunidade, muitas vezes a estigmatizava, reforçando estereótipos e alimentando o preconceito. As favelas eram retratadas como cenários de violência e criminalidade, ignorando a riqueza cultural, a resiliência e a força de seus moradores. Essa narrativa distorcida contribuía para a manutenção do ciclo de exclusão e marginalização. Outro sim, a fé de Ana era posta à prova. Não a fé cega e ingênua, mas a fé que questiona, que duvida, que busca respostas em meio ao caos. A fé que a impelia a acreditar que, apesar de toda a escuridão, a luz da justiça ainda poderia brilhar. A fé que a fazia acreditar que a sua voz, por mais fraca que fosse, poderia fazer a diferença. Agora, observemos como essa situação se manifesta quando confrontamos a apatia e a descrença. Muitos moradores, cansados de promessas vazias e da falta de ação do governo, haviam perdido a esperança na mudança. Acreditavam que a violência era inevitável, que a favela estava fadada ao abandono. Quebrar essa corrente de descrença era um desafio ainda maior do que enfrentar o medo da retaliação. A despeito do turbilhão de incertezas, uma nova perspectiva se apresentava a Ana, a possibilidade de transformar sua dor em força motriz para a mudança. Não se tratava apenas de vingança ou de expor os culpados, mas de construir um legado de esperança para as futuras gerações do morro. Uma transformação que ia além da reconstrução física do barraco, alcançando a esfera da reconstrução social. Agora, reflita sobre como isso se manifesta na prática. Ana começou a reunir outras mães, mulheres guerreiras que, como ela, haviam perdido entes queridos para a violência. Juntas, formaram um grupo de apoio, um espaço seguro onde podiam compartilhar suas dores, suas angústias e, acima de tudo, suas esperanças. Um refúgio onde a vulnerabilidade era acolhida e a força coletiva era celebrada. Entretanto, a jornada não era isenta de desafios. A desconfiança era generalizada e muitas mulheres temiam se expor, receosas de represálias. Ana, com sua resiliência inabalável, persistiu, demonstrando com suas ações que a união era a chave para superar o medo e construir um futuro melhor para seus filhos. Por outro lado, o descaso das autoridades era evidente. As promessas de investimento em infraestrutura, educação e segurança raramente se concretizavam, e a comunidade se sentia abandonada à própria sorte. A ausência do Estado era preenchida pelo poder paralelo, que impunha suas próprias regras e perpetuava o ciclo de violência. Além disso, Ana percebeu a importância de envolver os jovens na luta por justiça social. Criou um projeto educativo, oferecendo aulas de reforço escolar, atividades culturais e oficinas de capacitação profissional. O objetivo era despertar nos jovens a consciência crítica, o senso de cidadania e a esperança em um futuro diferente. Em contrapartida, a resistência de alguns setores da sociedade era ferrenha. A elite econômica, comodamente instalada em seus privilégios, ignorava a realidade das favelas e perpetuava o preconceito. Acreditavam que a violência era inerente à pobreza e que não havia solução para o problema. De outra forma, Ana se recusava a aceitar essa visão pessimista. Sabia que a mudança era possível, mas que exigia um esforço conjunto de toda a sociedade. Era preciso romper com o ciclo de violência, oferecer oportunidades para os jovens, investir em educação e cultura e combater o preconceito e a discriminação. Dessa maneira, Ana se tornou um farol de esperança para o Morro do Alemão. Sua história inspirava outros a lutar por seus direitos, a acreditar em um futuro melhor e a transformar a dor em força motriz para a mudança. A reconstrução do barraco, afinal, era apenas o começo de uma jornada muito maior, a reconstrução de uma sociedade mais justa e igualitária.
Agora, imagine o poder dessa transformação irradiando para outras comunidades, inspirando outras Anas a se levantarem e a lutarem por seus sonhos. Contudo, ao entrelaçarmos os fios tênues desta narrativa, percebemos que a saga de Ana transcende a mera reconstrução de um lar. É, antes, a metamorfose de uma alma, forjada no fogo da adversidade e temperada pela esperança resiliente. Uma esperança que não se alimenta de ilusões, mas da convicção de que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da justiça pode germinar. Refletindo sobre esta jornada até aqui, torna-se evidente que a verdadeira reconstrução não reside apenas nos tijolos e na argamassa, mas na restauração do tecido social, corroído pela violência e pela desigualdade. É um processo lento e doloroso que exige a união de forças, a quebra de paradigmas e a superação do medo. Um processo que se assemelha à paciente tecelagem de uma nova tapeçaria, onde cada fio representa uma história, uma luta, uma esperança. À medida que nos aproximamos do desfecho, é imprescindível reconhecer que a história de Ana não é uma exceção, mas um reflexo da realidade vivida por inúmeras comunidades marginalizadas em todo o país. Comunidades que, apesar da adversidade, resistem, lutam e sonham com um futuro mais justo e igualitário. Comunidades que, como a fênix, renascem das cinzas, mais fortes e resilientes. Neste ponto crucial da narrativa, a pergunta que se impõe não é se a justiça será feita, mas como a justiça será feita. Como transformar a indignação em ação, a dor em força, o silêncio em voz. Como construir pontes entre mundos tão distantes, entre a favela e o asfalto, entre a vítima e o algoz. Assim, ao vislumbrarmos o horizonte, a imagem que se descortina não é a de um final feliz, mas a de um recomeço. Um recomeço que exige a participação de todos, a começar pela desconstrução de preconceitos e estereótipos, pela valorização da diversidade e pela promoção da igualdade de oportunidades. Um recomeço que se assemelha à semeadura de novas sementes em um solo fértil, com a esperança de que no futuro floresçam frutos de paz, justiça e prosperidade para todos. Nesta encruzilhada, o caminho a seguir se revela não como uma promessa de redenção fácil, mas como um convite à ação consciente. Um chamado para que cada um de nós se torne um agente de transformação, um construtor de pontes, um semeador de esperança. Um chamado para que juntos possamos construir um Brasil mais justo, igualitário e solidário. Portanto, comungando deste espírito, preparemo-nos para o epílogo, onde a história de Ana, como um rio caudaloso, deságua em um oceano de reflexões, convidando-nos a repensar nossos valores, nossas atitudes e nosso papel na construção de um futuro melhor para todos. O eco da história de Ana ressoa agora, não como um lamento fúnebre, mas como um toque de despertar. A reconstrução do barraco, mais do que uma vitória sobre a adversidade material, revela-se um portal para uma transformação profunda, tanto individual quanto coletiva. Uma transformação que se manifesta na coragem de romper o silêncio, na força da união comunitária e na incessante busca por justiça em um cenário marcado pela desigualdade e pela violência. A saga de Ana nos confronta com a urgência de repensar o nosso papel na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Não basta lamentar a tragédia, é preciso agir, comungar do sofrimento alheio e tecer juntos uma rede de solidariedade que possa amparar aqueles que se encontram à margem da sociedade. É preciso desconstruir os preconceitos que nos cegam e nos impedem de enxergar a humanidade que reside em cada indivíduo, independentemente de sua origem, cor ou condição social. A esperança, nesse contexto, não se configura como uma promessa vazia, mas como um farol que nos guia em meio à escuridão.
Uma esperança que se alimenta da fé na capacidade humana de superar os obstáculos, de transformar a dor em força e de construir um futuro melhor para todos. Uma esperança que se manifesta na perseverança de Ana, na resiliência da comunidade do Morro do Alemão e na luta incansável por justiça social. A história de Ana nos ensina que a verdadeira mudança não se inicia nos palácios de governo, mas nas ruas, nos becos, nas favelas, onde a vida pulsa com intensidade e a esperança teima em florescer, mesmo em meio à dor e à desesperança. É preciso dar voz àqueles que são silenciados, ouvir suas histórias, acolher suas angústias e lutar por seus direitos. É preciso reconhecer que a justiça não é um privilégio de poucos, mas um direito de todos. O barraco reconstruído, portanto, transcende a sua materialidade e se torna um símbolo da resistência, da esperança e da luta por justiça social. Um lembrete constante de que a transformação é possível, mas que exige um esforço conjunto de toda a sociedade. Um convite para que cada um de nós se torne um agente de mudança, um construtor de pontes, um semeador de esperança. A jornada de Ana, ao reverberar em nossos corações, nos convida a uma reflexão profunda sobre o nosso papel no mundo. Que tipo de sociedade queremos construir? Que legado queremos deixar para as futuras gerações? A resposta a essas perguntas reside em nossa capacidade de amar, de perdoar, de lutar por justiça e de acreditar que um futuro melhor é possível. A verdadeira prática, meus amigos, começa agora. Que a história de Ana nos inspire a agir, a lutar e a construir um Brasil mais justo, igualitário e solidário. Que a sua voz, silenciada por tanto tempo, ecoe em nossos corações e nos impulsione a transformar a dor em esperança, a injustiça em justiça e a violência em paz. Que a reconstrução do barraco seja apenas o prenúncio de uma nova era, onde a dignidade humana seja o valor supremo e a esperança, a força motriz de nossa jornada.